Boa noite, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Você está no canal da Igreja Missionária TV no YouTube. Toda segunda e toda terça-feira, às 19 horas, neste mesmo canal, nós temos um estudo bíblico para abençoar a tua vida e o teu coração. Hoje, a segunda parte do estudo bíblico. Ontem nós vimos que nós podemos ter uma vida invencível, pois nós somos libertos do julgamento, nenhuma condenação. E também somos libertos da derrota, nenhuma obrigação. Não somos mais devedores da carne, nem do pecado, nem do inferno, nem da morte. Nós estamos conversando sobre a carta de Paulo aos Romanos e estamos focados no capítulo 8 desta epístola, que tem tantas lições para cada um de nós. Então, prosseguindo, em terceiro lugar, nós podemos ter uma vida invencível, pois nós somos libertos do desencorajamento, nenhuma frustração. O apóstolo Paulo começa essa sessão afirmando que nenhum dos nossos sofrimentos pode ser comparado com a glória futura. No versículo 18 ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. Paulo trata aqui com o problema do sofrimento e da dor. Como é que nós devemos encarar os sofrimentos do presente? Ele contrasta o leve sofrimento presente com o peso da glória futura. E não dá para comparar leves e momentâneas tribulações com o eterno peso de glória. Eles não se equivalem em intensidade e valor. A partir daqui, Paulo menciona 3 gemidos. Ele fala do gemido de 2 criações, a antiga criação, que é a natureza, e a nova criação, que é a igreja. Elas sofrem juntas e juntas também serão glorificadas no final. E também fala dos gemidos do Espírito. Em primeiro lugar, nós vamos falar dos gemidos da criação. O verso 19, a partir do verso 19, Romanos 8, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Romanos capítulo 8, versos 19 a 22. Quando Deus terminou a obra da criação, ele viu que tudo era muito bom. Mas hoje a criação está gemendo. Há sofrimento e morte, há dor e gemidos. Há sofrimento, há vaidade, escravidão, corrupção, angústia. Esse gemido da criação não é o gemido de alguém que está morrendo, mas é como o gemido de uma mulher que sofre as dores do parto. Depois do gemido, da dor, vem a alegria. A própria criação, ela será redimida do cativeiro da corrupção. Seremos finalmente libertos dessa condição. A criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus e a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos participar da glória de Cristo e a natureza vai participar da nossa glória. Veja, o pecado causou a queda da criação do estado perfeito em que Deus criou todas as coisas. O mundo está sujeito à frustração e deterioração a fim de que não cumpra o propósito original pelo qual foi criado. Um dia a criação será liberada e transformada. Enquanto não chega esse dia, a criação espera com impaciente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O segundo gemido são os gemidos da igreja. Diz assim a partir do verso 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Romanos capítulo 8, versos 23 a 25. Então não apenas a criação, mas também os crentes, a igreja, aqueles que têm o selo do Espírito gemem dentro de si. Esses gemidos, eles não são gemidos de murmuração, mas são gemidos de tristeza ao ter de viver no mundo corrompido, no mundo pecador.
Nós gememos por causa da fraqueza do nosso corpo, por causa da presença do pecado no nosso ser. A igreja, nós gememos porque, embora já fomos libertos da condenação do pecado, na justificação, nós fomos libertos do poder do pecado, na santificação, ainda assim não fomos libertos da presença do pecado, nós seremos apenas libertos da presença do pecado na glorificação. Nós gememos porque já experimentamos as primícias do Espírito e já sentimos o gosto da glória por vir. O Espírito em nós é mais do que uma garantia da glória, é o antegozo dela. Nós gememos porque antevemos a alegria do céu e desejamos ardentemente ser revestidos de um novo corpo de glória e chegar logo à nossa pátria, em nosso lar, o céu. Nós gememos porque o melhor ainda está por vir. Aguardamos com grande expectativa este glorioso dia. Em terceiro lugar, os gemidos do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, em Romanos 8, a partir do verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Deus se importa com você. Ele não o despreza por causa das suas fraquezas. Pelo contrário, o Espírito o assiste. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos orar porque as palavras não podem expressar, às vezes, a tristeza ou o anseio do nosso coração. A ação do Espírito com gemidos inexprimíveis revela como Deus penetra na nossa realidade através do seu Espírito. O Espírito Santo intercede por você. De que forma o Espírito Santo intercede por você? O Espírito Santo intercede por você intensamente. Uma das traduções diz sobremaneira, e é uma expressão de intensidade. Uma outra versão diz que o Espírito intercede por nós profundamente, intensamente. O Espírito Santo também intercede por nós incessantemente. Ele não interrompe a intercessão por nós, mas o faz em todo o tempo, continuamente. E ele também intercede por nós agonicamente, com gemidos inexprimíveis. Ele não encontra aqui uma expressão para articular a sua intensa angústia, sofrimento e agonia intercedendo por nós. E o Espírito Santo também, ele intercede por nós eficazmente. Ele intercede segundo a vontade de Deus. Às vezes nós não conseguimos orar como convém, escolhemos assim cuidadosamente as palavras, nós queremos falar as coisas certas, mas muitas vezes nós não podemos. Então, o Espírito Santo orará por nós quando nós não tivermos palavras. Nós somos encorajados nas lutas. Por quê? Porque Deus está trabalhando as circunstâncias da vida para o nosso bem. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Irmãos, tenham em mente que Deus ele não está ocupado em nos fazer felizes, mas em cumprir os seus propósitos. Desta feita, nós descansamos no fato de que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias para forjar o nosso caráter. Note, essa promessa não é para todos, mas é para aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, para aqueles que continuamente expressam o amor a Deus por meio da sua vida. Essas pessoas, elas têm uma nova perspectiva, uma nova mentalidade na vida. Elas confiam em Deus, não nos tesouros da vida. Procuram sua segurança no céu, não na terra. Aprendem a aceitar a dor e a perseguição, não a lamentá-los, porque Deus está com eles. Deus tem um plano eterno e perfeito para a nossa vida. Esse plano envolve duas coisas: o nosso bem e a sua glória. O verso 45 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, aliás, verso 29, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, essas pessoas têm um papel de executar o plano divino. São chamados para se tornarem semelhantes a Jesus e assim glorificar o Pai. O plano de Deus é vitorioso e nunca pode ser frustrado. Deus nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou.
A palavra de Deus diz assim: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Romanos 8:30. Então, o eterno conselho de Deus e a execução do seu propósito não podem ser frustrados. Deus envolveu-se no dilema do homem a fim de realizar o seu plano perfeito de redenção. Em quarto lugar, nós podemos ter uma vida invencível, pois nós somos libertos do medo, nenhuma separação. A partir do verso 31, nós lemos o seguinte: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 31 a 39. Cristo foi entregue para benefício nosso, em nosso favor e em nosso lugar. Mesmo com todas as dificuldades inerentes da vida, em todas as situações, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A ênfase nessa sessão é a segurança do crente. Paulo fala aqui de 3 coisas importantes. Ele diz: nós não precisamos temer o passado, porque já fomos justificados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não precisamos temer o presente, porque Deus está no controle da nossa vida, dirigindo as coisas para o nosso bem, de acordo com o verso 28. E nós também não precisamos temer o futuro, porque nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, conforme nós lemos no verso 38 e 39. Paulo conclui este capítulo extraordinário fazendo 5 perguntas. Ele começa dizendo: que diremos, pois, acerca dessas coisas? A primeira pergunta que ele faz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Deus é por nós, irmãos, como protetor, como provedor, como justificador. O Pai é por nós e provou isso nos dando seu Filho e trabalhando todas as coisas para o nosso bem. O Filho também é por nós, em sua morte, ressurreição, ascensão e intercessão. O Espírito é por nós, pois nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é contra nós? O diabo, o mundo, a carne. Mas se Deus é por nós, todos os inimigos estão derrotados. Você e Deus são maioria. Segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 38. O argumento aqui é do maior para o menor. Se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu seu Filho, agora que nós somos filhos, porventura Ele nos abandonaria? Se Ele nos deu aquilo que lhe custou, ou seja, o seu Filho, como nos negará aquilo que não lhe custa nada, que são as bênçãos? Se Ele já nos deu o seu dom inefável, Ele jamais vai nos abandonar ou nos desamparar. A cruz, meus irmãos, é a demonstração mais evidente do amor de Deus para nós. A terceira pergunta que ele faz é: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Romanos 8, 33. Nenhuma acusação poderá ser levada em conta se Jesus Cristo, nosso advogado, nos defende e se Deus, que é o juiz, já nos declarou justificados. É impossível amaldiçoar, quanto mais condenar, aqueles a quem Deus decidiu abençoar. A quarta pergunta que ele faz é: quem os condenará? Romanos 8, 34. Às vezes o nosso coração nos acusa.
também os nossos críticos, os inimigos, todos os demônios do inferno também nos acusam. Porém, a sua acusação e a sua condenação não tem sentido. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Paulo fala 4 coisas sobre ele. Diz que ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ele morreu pelos mesmos pecados pelos quais seríamos condenados. Por outro lado, Cristo ressuscitou para provar a eficácia da sua morte. E agora está sentado à direita de Deus e também, à direita de Deus, ele desempenha o seu ofício de advogado celestial. De fato, podemos dizer com segurança, agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. A quinta pergunta que ele faz é: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35. É possível que tenhamos de enfrentar dissabores na vida, passar por vales escuros, sombrios, por trilhas estreitas. É possível que em algum momento a pobreza nos atinja ou a fome nos alcance, as perseguições nos firam. Mas em vez da derrota, nós somos mais do que vencedores. Nem as tristezas da morte, nem os problemas da vida, nem os poderes sobre-humanos, nem o tempo, nem o espaço, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma pressão externa, nenhuma impressão interna, nada é capaz de nos separar deste amor. Guarde isso, nada, absolutamente nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que segurança! Lembre-se, Deus nos ama, não por aquilo que nós somos, Deus nos ama por aquilo que Ele é. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Ele nos ama, Ele escolheu nos amar. Portanto, peça a Deus que o capacite a ver as dificuldades, os sofrimentos da perspectiva dele e a compreender o propósito divino em cada uma dessas situações. Louve a Deus quando o seu espírito estiver perturbado, a ponto de não encontrar palavras ou de sequer conseguir orar, pois o Senhor prometeu que o Santo Espírito, o seu Santo Espírito, intercederá por você, segundo a vontade dele. Em último lugar, agradeça a Deus, porque nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa viver nessa perspectiva da liberdade que Jesus conquistou para nós.